Eclesiastes 10. Assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é, para o famoso em sabedoria e em honra, um pouco de estultícia. O coração do sábio está à sua direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. E até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o seu entendimento e diz a todos que é tolo. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque a submissão é um remédio que aplaca grandes ofensas. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, como o erro que procede do governador. A estultícia está posta em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugar baixo. Vi os servos a cavalo, e os príncipes andando sobre a terra como servos. Quem abrir uma cova, nela cairá, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Aquele que transporta pedras, será maltratado por elas, e o que racha a lenha expõe-se ao perigo. Se estiver embotado o ferro, e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Seguramente a serpente morderá antes de estar encantada, e o falador não é melhor. Nas palavras da boca do sábio há favor, porém os lábios do tolo o devoram. O princípio das palavras da sua boca é a estultícia, e o fim do seu falar um desvario péssimo. O tolo multiplica as palavras, porém, o homem não sabe o que será, e quem lhe fará saber o que será depois dele? O trabalho dos tolos a cada um deles fatiga, porque não sabem como ir à cidade. Ai de ti, ó terra, quando teu rei é uma criança, e cujos príncipes comem de manhã. Bem-aventurada tu, ó terra, quando teu rei é filho dos nobres, e teus príncipes comem a tempo, para se fortalecerem, e não para a bebedice. Por muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos a casa goteja. Para rir se fazem banquetes, e o vinho produz alegria, e por tudo o dinheiro responde. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes ao rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes ao rico. Porque as aves dos céus levariam a voz, e os que têm asas dariam notícia do assunto. Neste capítulo, Salomão mostra que a sabedoria e a tolice se revelam nas pequenas coisas. Ele fala que uma mosca morta pode estragar um perfume, assim como um pequeno erro pode destruir a reputação de alguém sábio. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o do tolo para o mal. Ele critica o comportamento dos tolos, a arrogância dos governantes, e mostra como até o trabalho pode ser prejudicado por negligência ou má administração. A sabedoria não é algo apenas teórico ou espiritual. Ela se expressa em atitudes simples do dia a dia. Decisões impensadas, palavras precipitadas e preguiça trazem consequências. Deus se agrada da excelência, da prudência e da integridade em tudo o que fazemos. Eclesiastes 11. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul, ou para o norte, no lugar em que a árvore cair ali ficará. Quem observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Certamente suave é a luz, e agradável é aos olhos ver o sol. Porém, se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração, e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade.
Salomão chama o leitor a agir com coragem e sem medo do futuro. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Essa metáfora nos convida a sermos generosos, confiantes e ativos mesmo sem ver resultados imediatos. Ele também fala da imprevisibilidade da vida e da importância de não esperar condições perfeitas para agir. Quem observa o vento nunca semeará. Ele termina encorajando os jovens a se alegrarem na juventude, mas lembra que Deus pedirá contas de tudo. Não viva com medo, nem com procrastinação. Plante mesmo sem ver resultados. Viva com responsabilidade e alegria. A juventude deve ser vivida com intensidade, mas também com consciência de que um dia daremos contas a Deus. Eclesiastes 12. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. E as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem. Como também quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite. Porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria. E atentando, e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e escreveu-as com retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos, bem fixados pelos mestres das assembleias, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disto, filho meu, atenta. Não há limite para fazer muitos livros, e muito estudo é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Esse é o clímax emocional e espiritual do livro. Salomão implora que o jovem se lembre de Deus nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus. Ele descreve poeticamente a velhice, a decadência do corpo e a aproximação da morte. Tudo termina com: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. A vida passa rápido. A juventude acaba. A força física enfraquece. O corpo retorna ao pó, mas o espírito volta para Deus. O verdadeiro sentido da vida é temer a Deus e viver segundo a sua vontade. A sabedoria está nos detalhes do dia a dia. Não espere tudo estar perfeito para agir. Plante hoje, confie amanhã. A juventude é um presente, mas a eternidade é o destino. A conclusão da vida é simples, profunda e eterna. O livro de Eclesiastes é um convite sincero à reflexão. Salomão, com toda a sua sabedoria, riqueza e experiência, explorou tudo o que o mundo podia oferecer: prazeres, conquistas, sabedoria, trabalho, fama. E no fim, sua conclusão é simples e poderosa. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade, tudo é passageiro. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo ser humano. Nada neste mundo pode preencher o vazio da alma. A vida, vivida apenas debaixo do sol, sem Deus, é instável, passageira e frustrante. Mas quando colocamos Deus no centro, até o simples ganha valor eterno. Não é o quanto você tem,
é quem você tem. E se você tem a Deus, você tem tudo. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe. Deus te abençoe.